Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nós continuamos no livro de Salmos, hoje o Salmo 40, um salmo de Davi hoje, Salmo 40, versículos 1 e 2, e eles dizem o seguinte: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Amém. Bom, meus queridos, como eu disse, um salmo de Davi hoje, então Davi nos ensinando várias coisas, a gente tira desses dois versículos do Salmo 40. O primeiro, ter esperança em Deus, ter esperança no nosso Pai Celestial, ter esperança em Jesus, colocar nossa esperança nas mãos de Deus, e nas mãos de Jesus. Então, ter esperança sempre, ter esperança. Para mim, José, agora José falando, para mim esperança é fé, Então, se eu tenho esperança, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho esperança, Para mim, elas andam de mãos dadas. Então, ter esperança, colocar toda a nossa esperança no Senhor e saber que Deus ouve o nosso grito de socorro, como está aqui, Deus se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Assim como ele ouviu o grito de socorro de Davi, ele ouve o nosso grito de socorro também, com certeza. Tá bom, queridos? E depois, um outro ensinamento, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Ou seja, a transformação, Deus é perito em transformar. Então ele transforma a situação, transforma a nossa vida, transforma a nossa condição, e ele faz milagres, Ele faz as coisas mudarem da água para o vinho, faz as coisas mudarem de uma maneira inexplicável muitas vezes, mas ele é Deus. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus sabe o que tem que fazer, ele sabe o que eu, José, preciso passar, ele sabe o que você, Robson, precisa passar, o que você, Edu, precisa passar, o que você, Ângela, precisa passar, ele sabe de tudo, ele sabe. Então nós temos aqui ser gratos, sermos gratos em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, que a gente saiba, que Deus opera milagres na nossa vida, ele faz a nossa vida, faz a situação se transformar da água para o vinho, na hora que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele querendo, as coisas mudam, ele querendo, as coisas funcionam direitinho. E é claro, não adianta a gente ficar de braço cruzado, esperando, orando, mas esperando que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra. Elas acontecem, mas nós precisamos fazer a nossa parte também, como Davi diz aqui, ele começa tendo esperança, daí diz que Deus se inclinou para ele e ouviu o meu grito de socorro, ou seja, ele orou, ele orou pedindo para Deus, e Deus ouviu a oração dele e fez, e trabalhou, e mudou a situação. Quando ele fala, daí ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Daí eu fiquei pensando, quando eu li isso, na minha situação, como a minha vida mudou, como a minha vida mudou. Eu posso, claramente, trazer essa frase, para mim, para minha situação antigamente, para minha situação ontem, que eu vivia realmente
num poço de destruição, né? Num atoleiro de lama, né? Uma vida que eu não havia entregado ainda ela a Deus, né? Eu sempre, é claro, tive um lado espiritual forte, né? Meus pais, né, sempre nos ensinaram, então a gente sempre teve Deus na nossa vida, a gente orava, né? Mas, né, não era tão forte, é claro, como é hoje. Então eu, né, sinto, né, e sei, né, e como eu tenho certeza que você também sente e sabe, né, quantos, né, atoleiros nós nos metemos, né, quantos atoleiros a gente teve que passar, teve que deixar para trás, teve que enfrentar, né, e se não fosse com Deus, né, nós não estaríamos aqui hoje, com certeza. Mesmo, né, eu não tendo essa confiança que eu tenho em Deus hoje, não tendo há anos atrás, né, mas Ele é o mesmo Deus que de hoje, de 40, de 60, de 100 anos atrás, é o mesmo Deus, né? Ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que cada um precisa e ele está com cada um de nós, em nome de Jesus. Sempre, 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 sempre esteve, sempre estará. Então, queridos, né, a gente aprende aqui várias coisas, né? Ter esperança no Senhor, saber que Deus se inclina, né, para nos ouvir e, é claro, Ele transforma a nossa vida na hora, né, que é a hora certa, na hora dele, do jeito dele, mas Ele transforma. Sabe aquela frase que a gente vê direto nas redes sociais, né? Não diga é, a Deus o tamanho do seu problema, né? Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Então é isso, né? Em outras palavras, resumindo, é isso, né? Deus é muito maior que os nossos problemas. Tanto que fala aqui, né? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Então Deus tira a gente daquela situação ruim que parecia interminável, que parecia não ter solução. Ele nos tira dali e ele nos põe num lugar novo, um lugar renovado, um lugar realmente para uma nova criatura. Tá bom, queridos? Então que a gente peça para sermos novas criaturas todos os dias, que Deus renove o nosso coração todos os dias, que a gente esteja pronto para as mudanças que Deus tem para mim, para você, para todos nós, né? Que Deus tem as bênçãos para todos nós e Ele vai nos preparando para que a gente possa recebê-las em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, tomando as decisões certas e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Deus abençoe a todos nós e nos dê uma quinta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.